Jesus esteja com todos vocês, amém? Como é bom estar de volta com vocês aqui para juntos louvarmos o nome do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus e meditarmos na sua palavra, na expectativa que o Espírito Santo de Deus não nos permita retornarmos aos nossos lares como chegamos, mas conformados com a imagem dele, daquele que nos comprou, como disse a canção, daquele que pagou um preço pelas nossas vidas. Eu quero louvar a Deus, queridos. Vocês sabem que nós estamos numa jornada lá na IBB Mogi de construção, e nós estamos hoje a 98 dias da mudança. Não é fácil, hein? É um negócio lá do Neemias mesmo, viu? Quando você começa a fazer coisa assim de reforma, construção, e quem já fez sabe o que eu estou dizendo, é igual você pular no mar, você vê a ilha, você está perto, aí começa a nadar, você vai nadando bem, aí lá no meio do mar você começa a falar, sabe, está dando cãibra, estou cansando, estou achando que não vai chegar, mas com a graça de Deus nós vamos chegar lá. Nós já investimos 100 mil reais até agora nesse projeto, mas falta pouco, falta só 200 mil. Então, o que é 200 mil para Deus, não é? Não é nada para Deus, não é verdade? Mas orem por mim, que já começou a aparecer outra mecha de cabelo branco do lado de cá. Você é grato a Deus? Não, mas é grato mesmo? Você é uma pessoa grata? Você é grato pela providência que Deus tem dado a você, as pessoas com quem você se relaciona, até os chatos, a gente tem que ser grato por eles, eles têm uma contribuição importante a fazer em nossas vidas. Você tem um coração grato a Deus? A gratidão, todos nós sabemos, ela é extremamente importante. A gratidão tem um valor que eu diria que não é só teológico, é um valor moral, é um valor relacional, é como, num certo sentido, uma higiene bucal. Você não escova os dentes só para você, você escova o dente para nós. Nós ficamos tão gratos quando você chega com aquele hálito fresco e vem conversar. Não é só por higiene pessoal, é porque faz bem para a convivência humana, não é? E a gratidão é assim. Conviver com quem é grato é infinitamente melhor, muito mais agradável do que conviver com quem não é grato. As pessoas são ingratas, é como quem tem uma halitose crônica de ingratidão na vida. É duro. Matthew Henry, descrevendo os desafios que nós temos, porque todos sabemos que a gratidão é importante, mas não é fácil viver uma vida de gratidão. Sejamos francos, não é fácil viver uma vida de gratidão. Ele descreve esse episódio que todos os anos, quando chega nesse período, eu me lembro da experiência dele. Ele tinha um hábito, aliás, um hábito muito positivo, de escrever um diário de gratidão. Todas as noites ele registrava algo pelo que ele era grato a Deus. Mas um dia, ele sofreu um assalto. Roubaram ele, levaram o que ele tinha. E à noite, lá estava ele lutando consigo mesmo e com o seu diário. Mas ser grato pelo que hoje? Mas ele conseguiu. Ele escreveu o que eu considero uma pérola. Ele disse: Deus, eu te agradeço, porque eu fui roubado. E eu te agradeço porque eu não sou ladrão. Ele conseguiu enxergar a graça de Deus naquela experiência tão difícil. E você? É grato? Consegue olhar para a vida e agradecer? Eu gostei dessa lista aqui que uma pessoa registrou. Diz assim: eu sou grato por limpar a casa após uma festa, porque isso indica que tenho muitos amigos. Eu sou grato a Deus, essa aqui é dura, mas tudo bem, pelos impostos que pago. Significa que eu tenho renda. Eu sou grato a Deus pelas roupas, as mulheres não gostam dessa, pelas roupas que ficaram um pouco apertadas. Significa que tenho mais que suficiente para comer. Sou grato a Deus pelo jardim que precisa ser reparado, pelo muro que precisa ser pintado, pelo portão que precisa ser consertado. Significa que eu tenho uma casa. Sou grato a Deus pela vaga de estacionamento que encontrei no ponto mais distante, porque significa que eu posso andar. Sou grato por todas as divergências políticas, significa que eu vivo num país com liberdade de opinião. Sou grato pelas pessoas e por aquelas que cantam atrás de mim na igreja, mesmo fora de tom, significa que eu posso ouvir.
Sou grato a Deus pelo despertador de cada manhã. Significa que eu estou vivo. Você é grato? A gente pode achar sempre uma razão para ser grato, mesmo nos desafios da vida. Contam que Jerônimo, um dos grandes escritores e pais da igreja, ele, quando foi expelido de Roma, não vem ao caso por que nesse momento, ele decidiu dedicar-se à tradução da Bíblia, do grego e hebraico, para o latim. Essa tradução viria a ser conhecida como a Vulgata, que vem de vulgar, significa linguagem comum. E ele foi para Jerusalém para fazer essa tradução. E lá em Jerusalém ele conta que ele ficou impressionado por ouvir pessoas que cantarolavam os salmos continuamente. Mas não só nas atividades religiosas, não só nas celebrações culticas, mas no dia a dia. A dona de casa, a lavadeira, o pedreiro, cada pessoa, cada profissional, por onde quer que ele caminhava, ele ouvia as pessoas cantarolando os salmos, e isso o impressionou de tal maneira. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um salmo. É o Salmo de número 30. Peço a gentileza de que você localize aí na sua Bíblia. Salmo 30. Se você encontrou, diga amém. Bom, esse texto, se você tem uma Bíblia tradicional, não é que eu estou fazendo distinção entre Bíblia tradicional e pentecostal, não. Bíblia física e não a digital, você vai notar o seguinte, que você deve ter um título, aliás, dois no seu salmo. Um em negrito e o outro em itálico. Quem que tem aí? Deixa eu ver. No celular acaba não tendo isso, Kindle também não. Então, esse que está em negrito é do tradutor, do editor que organizou a Bíblia que você tem em mãos. Não faz parte do texto original. Então, na minha tradução atualizada, diz assim: ações de graças pela libertação da morte. Quem tem igual a minha? Pois bem, logo abaixo, você vai ter um itálico que diz assim: Salmo de Davi, cântico da dedicação da casa, ou cântico de dedicação do templo. Quem tem casa? Aí no texto, não você tem casa própria. Quem diz templo aí? Tem alguém que diz templo? Pois bem, o que acontece é o seguinte, antes de lermos, esse texto, esse que está em itálico, faz parte do original, deveria ser o primeiro versículo, faz parte do original. Ele está nos explicando quem é o autor e por que ele se sentiu inspirado a escrever este salmo. A dúvida que surge na hora de organizar o texto, de traduzi-lo, é se ele está aplicando a palavra casa à sua casa ou casa como a casa de Deus. Nós vamos conversar um pouco sobre isso, vamos dar sequência na leitura. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quanto baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que meu espírito te cante louvores e não se cale.
Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Que salmo maravilhoso esse. Mas ele está descrevendo aqui que ele dedica a casa de Deus, ou ele dedica a sua casa? Bom, aqueles que afirmam, e não são poucos, que ele compôs esse salmo inspirado como um salmo de dedicação à casa de Deus, tem que lidar com um problema. E o problema é o seguinte: o templo ainda não tinha sido construído. O templo viria a ser construído por Salomão, o filho de Davi. Então, uma possibilidade é que ele tivesse já compondo um salmo para que quando o templo fosse construído, o Salomão pudesse cantar naquele dia este salmo. No entanto, não me parece ser esse o caso. Além disso, outros tentam responder, não, ele compôs para dedicação, não do templo, mas do tabernáculo. Você sabe que Deus, antes da construção do templo, era adorado dentro de uma tenda enorme chamada de tabernáculo. O problema com essa posição é que nós sabemos que quem dedicou o tabernáculo foi Moisés, muitos anos antes de Davi. Qual alternativa nos sobra então? Nos sobra a alternativa de que Davi compôs este salmo, inspirado por Deus, para dedicar a sua casa. A sua casa. Nós podemos entender isso porque, por exemplo, no segundo livro de Samuel, no capítulo 5, versículo 11, nós sabemos que Davi teve a sua casa construída. O texto diz assim, se você quiser localizar, eu espero. Segundo volume, ou segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 11. Então, Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros, e pedreiros, que edificaram uma casa a Davi. Então o que acontece é que aqueles que afirmam que este salmo de gratidão a Deus pela casa foi produzido e inspirado para edificar o templo, eles têm que voltar num registro do Talmude que afirma que quando os macabeus purificaram o templo, que havia sido profanado por Antíoco Epifânio, que matou um porco no altar do templo, imagine você a ofensa disso, o templo então é purificado, e eles cantaram este salmo no ano 165. Mas quando vamos no segundo livro de Samuel, nós vemos que Davi teve uma casa edificada, e a lei de Moisés era muito rigorosa quanto às pessoas atribuírem os benefícios a Deus e agradecerem a Deus. Por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 20, no versículo 5, eu vou ler, você anota. Diz assim: os escribas também falarão ao povo, exclamando: quem construiu uma casa nova e ainda não a consagrou, que se retire, ele está falando de ir para a batalha, volte para casa para que não morra na peleja e outro a consagre em seu lugar. Existia uma expectativa, se você conseguisse realizar o sonho da casa própria, você deveria consagrar esta casa ao Senhor. Mas é óbvio que a inspiração deste salmo de Davi, em que ele celebra a Deus por ter, por assim dizer, o sonho da casa própria realizado, não ficou circunscrito apenas à celebração da sua própria casa, mas da casa de Deus e da vida como um todo, de todas as realizações pessoais. E nós sabemos disso porque em Neemias, capítulo 12, depois de Neemias reedificar Jerusalém, não o templo, mas Jerusalém, eles cantam e celebram a Deus. Em Neemias capítulo 12, versículo 27, diz assim: por ocasião da dedicação, não do templo, mas dos muros de Jerusalém, os levitas foram convocados e trazidos onde estavam vivendo para Jerusalém, a fim de participarem alegremente das cerimônias de dedicação. Note, com seus hinos, cânticos e declamações de ações de graças. Por quê? Por que um hino? Por que um salmo? E talvez este salmo tenha sido cantado também naquele dia. Por que isso?
Porque na concepção judaica e na concepção cristã, a gratidão não é algo apenas privado. Gratidão é algo também comunitário. Nós nos juntamos com pessoas que querem agradecer e adorar a Deus. Eu vou voltar lá eu estou só na introdução, viu gente? Tudo bem? Você está comigo aí? Diga amém. Ótimo. O Salmo 30, retornando ao Salmo 30, o versículo 4 nos mostra esse desejo de Davi, de que outros que servem a Deus celebrem com ele em gratidão. Olha o que diz: salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, dai graça ao seu santo nome. Não apenas uma experiência individual, privada e, por assim dizer, até egoísta. A gratidão deve ser transbordante, pública, coletiva. É por isso que nós, como lembrou o Marco aqui na hora do ofertório, dizendo que é um momento de gratidão público em que nós ofertamos ao Senhor. Eu trabalhei numa empresa, faz alguns anos isso, e eu prestava serviço na área de concorrência pública. Meu trabalho era ajudar a organizar toda a documentação, atender os editais, etc, etc. E tinha uma senhora que trabalhava conosco nesse escritório, ficava ali na República, em São Paulo. Ela cuidava da limpeza, era uma senhorinha da faxina, gente boa toda a vida. E um dia ela sabia que eu já era evangélica, ela sabia que eu era pastor, ela me procurou, ela disse: Leandro, eu quero agradecer a Deus, e eu quero aqui dar uma oferta. Eu quero que você compre uma flor para colocar lá na igreja, para que as pessoas possam agradecer a Deus comigo. São essas pequenas ações. A questão não é se o que ela estava contribuindo dava para comprar uma flor enorme ou uma flor pequena. A questão é que ela tinha esse desejo, e é um desejo bíblico, de agradecer a Deus coletivamente. É por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Aliás, é por isso que nós colocamos nas nossas agendas como prioridade congregar e adorar a Deus no primeiro dia da semana, não por uma força de legalismo. Quer dizer que de vez em quando você não pode dar uma fugida. E ontem recebi a visita, sabe de quem? Do Oziel, que me trouxe um queijo de coalho. Eu amo queijo de coalho lá do Nordeste. Aqui não tem queijo de coalho igual. E ele disse: pastor, o queijo de coalho eu trago, a lagosta você tem que ir lá para comer. Glória, né? Isso Mas veja só, se você sai um domingo e vai lá comer a lagosta ou queijo de coalho, está tudo certo. Mas na sua agenda de prioridades está adorar a Deus, agradecer a Deus, estar com outras pessoas que celebram o glorioso nome do nosso Salvador. Faz parte da nossa prioridade e do estilo de vida que nós temos. Essa era a ideia. Mas vamos então retornar ao Salmo 30. Davi certamente está cumprindo esse princípio de Deuteronômio, adorando a Deus. E o seu salmo extrapola num convite para que todos celebrem com ele. Mas observe o versículo 1 deste salmo, que diz assim: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Note, tu me livraste, parte 2 do versículo, a parte B. Mas a Nova Versão Internacional diz assim: pois tu me reergueste. Quem tem assim? Tu me reergueste. Estou lá no Salmo 30, ali, versículo 1. A Corrigida diz assim: porque tu me exaltaste. Quem tem? Ótimo. Na verdade, a melhor tradução está entre a Nova Versão Internacional e a Corrigida, porque o verbo utilizado no hebraico é isso, é levantar, é erguer. Se você fizer um estudo de vocábulos no Antigo Testamento, você vai ver que a mesma expressão aparece para descrever um balde que é puxado de dentro de um poço. Eu cresci na área rural, na roça. Lá não tinha água encanada, era poço. E o poço não tinha nem bomba mecânica. Era uma carretilha, a corda e o balde que descia. Mas tinha um macete, tinha que dar um nó na ponta da corda, porque de vez em quando podia escapulir tudo aquilo, cair lá no fundo do poço e pescar o balde, minha gente, era um negócio complicado.
Hoje, já adulto, eu posso confessar o meu pecado de ter deixado o balde cair muitas vezes. Mas naquela época eu não dizia para ninguém que eu era o culpado do balde ter caído lá. Veja o que Davi está dizendo. Davi está dizendo assim, que Deus o reergueu como alguém levanta um balde que caiu no fundo de um poço. Ele está dizendo: Deus, eu caí como um balde que perdeu a corda, que foi parar lá no fundo do poço. E eu te exalto porque o Senhor me reergueu. O balde não tem como sair do fundo do poço sozinho. Ele precisa de uma intervenção, ele precisa de alguém externo, uma força externa que venha e o retire de lá. Ele disse: eu era assim, Deus, eu estava como um balde que caiu no fundo desse poço. Mas por que ele caiu? É a pergunta que nós temos que fazer. O que fez com que a corda rompesse e levasse Davi para o fundo desse poço? Bom, nós podemos deduzir por algumas informações no próprio texto. Veja o que diz aqui o versículo de número 6. Versículo número 6. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, o quê? Jamais serei abalado. Autossuficiência. O que faz com que a corda se rompa e a gente caia lá no fundo do poço? Atenção, é a nossa autossuficiência. É quando nós achamos que Deus é um acessório desnecessário. Eu faço, eu aconteço, eu posso, eu sei, eu resolvo, eu saio dessa. Porque nós oramos pouco. Sabe por que oramos pouco? Porque nós achamos que nós resolvemos, que nós fazemos, que a nossa inteligência dá um jeito. Davi chega a usar uma figura de linguagem. Note você como ele se descreve aqui, versículo 7, ele diz assim, que ele se via como uma forte montanha. Mas mesmo nesse versículo ele diz assim, que Deus tirou dele o rosto e ele ficou conturbado. Meus queridos, nós somos totalmente dependentes de Deus. O nosso dia a dia nós dependemos de Deus. Nós somos como um balde que caiu com uma corda arrebentada no fundo de um poço. E se Deus não intervier, se Deus não vier ao nosso encontro e Deus não nos tirar de lá, nós não saímos de dentro dele. Davi disse: eu era assim, eu estava assim, mas Deus me tirou de lá. Aleluia. É por isso que ele começa a entender que ele tem motivos para dar graça. Mas o que levou ele lá no fundo? Autossuficiência. Mas de repente ele entendeu que quando ele de fato passava no raio-x de um bom juízo, na tomografia de um discernimento pessoal do que é realmente a natureza humana, ele concluiu o seguinte, que o que ele tinha em si mesmo era autodeficiência. Veja como ele se descreve. Ele diz o seguinte, que ele está descendo à sepultura, versículo 3. Ele diz logo no versículo 2 que Deus o sarou. Davi está doente, ao que tudo indica, fisicamente doente. Quando ele esteve doente assim, nós não temos certeza disso, mas nós podemos especular com algumas passagens. Lá no Antigo Testamento, há um episódio em que Davi faz um censo. Ele vai contar os seus exércitos. Isso está registrado em Samuel e está registrado em Crônicas. E quando ele faz essa contagem de autossuficiência, ele acaba se deparando com uma grande deficiência, porque uma praga de juízo vem sobre o povo por conta disso, e todos adoecem. Talvez ele tenha adoecido nessa ocasião, porque nós sabemos que ele clama a Deus naquele momento, e é nessa situação de desespero, que ele está aqui na beirada da cova. Ele chega a usar a palavra Sheol, que é o mundo invisível dos mortos. Ele está dizendo, eu já estava como um morto. Ali eu clamei a Deus, e quando ele clamou a Deus, quando ele buscou a Deus, ele encontrou a dependência do alto. Nós não precisamos de autossuficiência, nós precisamos de suficiência do alto.
Precisamos clamar a Deus, confiar em Deus, olhar para o trabalho que realizamos, para a família que temos, para os negócios que administramos, para os desafios do dia a dia, e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti, eu não sou nada sem Ti. E quando ele faz isso, a resposta de Deus vem ao seu encontro. Providência divina. Deus vem ao seu encontro, e o texto nos diz que Deus o exaltou. Versículo 11: converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Versículo 5: porque não passa por um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Louvado seja Deus, o Deus que nos alcança lá no fundo do poço da nossa existência. E é óbvio que quando ele tem toda essa consciência, ele não podia dar outra resposta, porque veja você, ele não só, embora o título do salmo seja um salmo de dedicação à casa, pouco a gente vê sobre casa, não é? A gente vê muito sobre a vida, porque o que é a casa sem vida? Ele diz: eu agradeço a Deus não é só pela casa, não é só pelos bens materiais, mas pela dádiva maravilhosa da minha existência e do propósito que eu tenho. E ele descobre esse propósito, e ele afirma esse propósito no versículo 12: para que meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei. Quando? Para sempre. Quando eu estiver com os momentos de adversidade, quando eu estiver com momentos de felicidade, quando eu estiver com dificuldade, quando eu estiver com prosperidade, Senhor meu, eu tenho um Senhor, Deus meu, eu pertenço a um Deus soberano, eu sempre, para sempre te darei graças, ou para sempre eu te louvarei. Louvar é dizer coisas boas a respeito de Deus. É essa atitude que ele tem, é essa atitude que nós devemos ter, de agradecer a Deus para sempre. Eu gostaria de concluir com uma história que foi compartilhada por um famoso escritor norte-americano chamado Larry Crabb. Ele conta que quando ele tinha 3 anos de idade, ele resolveu, num dia em que a família estava reunida em casa, declarar a sua independência. Ele queria se sentir como um alfa, um cão macho, homem, 3 anos de idade. E como ele ia fazer isso, ele já sabia: usar o banheiro sozinho. Ele era sempre acompanhado no banheiro, sempre tinha alguém de olho nele no banheiro. Ele falou: hoje é o meu dia, hoje é a minha declaração de independência, de masculinidade, de cão alfa, eu vou usar o banheiro sozinho. E subiu, era um sobrado a casa, e foi até o banheiro. Ele disse que ele entrou corajosamente, fechou a porta, usou o banheiro como um bom macho tem que usar, e sentiu tão bem independente, até que ele foi tentar abrir a porta do banheiro para sair e não conseguiu. Não conseguia abrir a porta do banheiro. Então ele começou a gritar desesperado por socorro. Toda a masculinidade dele se desapareceu num minuto, toda a sua independência acabou ali, enquanto ele gritava por socorro, socorro, porque do alto dos seus 3 anos de idade, ele achava que ele ia ficar trancafiado no banheiro para sempre. Socorro, socorro, socorro. A mãe vem na porta, diz: o que acontece? Eu não consigo abrir a porta, eu não consigo abrir a porta. Desesperado, com 3 anos de idade. O que ele não sabia é que o pai dele saiu com uma escada pelo lado de fora, colocou na parede, escalou a escada, entrou pela janela, passou por ele, abriu a porta do banheiro. Então ele se levantou, olhou para o pai e disse: obrigado, papai. E saiu e foi brincar. E ele diz o seguinte: eu entendia que a vida cristã era assim. A gente entra no banheiro, querendo independência de Deus, a gente tranca a porta, e depois a gente pede socorro desesperado pelas burrices que fizemos. Deus vem, entra pela janela, abre a porta, a gente diz assim: obrigado, papai, e vai brincar no playground da vida. Eu descobri que a vida não é assim.
A cena é a mesma, o cenário é o mesmo, Deus entra, mas Deus não vai e já abre a porta. Deus vem e se assenta conosco no banheiro. Senta no chão do banheiro e diz: por que você quer tanta independência? Por que você quer fazer sozinho? Antes de abrir a porta, vamos abrir o coração. Vamos conversar. Vamos nos aproximar. Essa é a essência de darmos graças a Deus sempre. Não só quando Ele vem e abre a porta e a gente sai, mas pela convicção, a ciência de saber que o que quer que a adversidade nos traga, o que quer que a perversidade nos traga, Deus se assenta conosco e diz: antes de abrir a porta, vamos abrir o coração. Por que você quer ser tão independente? E se nós entendemos a nossa grande dependência dEle, não tenha dúvida, nós vamos orar mais. E nós vamos agradecer mais. Para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pelos louvores, por cada voluntário, por esse local em que podemos cultuar o Teu nome. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque sabemos que a resposta para as nossas vidas não está na nossa autossuficiência, mas está nessa nossa dependência do alto. Nós dependemos de Ti. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa o Teu povo nessa manhã. Dá-nos a graça e a alegria de vivermos para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Vou chamar aqui o pastor Zé Roberto, que tem um momento de gratidão, de gratidão. E eu agradeço vocês, Deus abençoe, vocês são maravilhosos, sempre bom estar com vocês.